Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um vídeo do nosso canal Saúde Integral. Hoje vamos conversar um pouco, refletir um pouco acerca do panorama da medicina atual. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar que este canal foi criado com o objetivo de trazer temas relevantes à saúde integral, ao autoconhecimento e ao desenvolvimento do ser humano. Então, conto com a participação de cada um de vocês, colaborando com a divulgação do canal, falando para seus familiares, amigos, se inscrevendo, fazendo comentários, porque isso tudo o algoritmo do YouTube leva em conta e direciona o nosso canal para mais pessoas interessadas nesse tema. Então, se puderem me ajudar a divulgar, ficarei imensamente grato. Tá? O título da nossa conversa de hoje é exatamente A medicina está doente. Por que afirmo esse título, não é mesmo? Vamos refletir um pouco. A medicina atual, ela é altamente tecnológica. Existem inúmeros exames, avanços significativos no diagnóstico e no tratamento de um sem número de doenças. Não estamos tirando o valor positivo da medicina dos dias de hoje. Entretanto, precisamos ponderar em algumas coisas. A primeira delas é a formação do médico. De um tempo para cá, proliferaram inúmeras faculdades de medicina, o que, de alguma forma, acabou contribuindo para a queda da qualidade do ensino médico. Então, esse é um primeiro ponto, não é? O segundo ponto é a medicina tradicional, ela é baseada no conceito do paradigma da ciência tradicional, ou seja, um paradigma materialista. Então, os alunos estudam as partes do ser humano, mas acabam não compreendendo o que é o ser humano na sua completude. Não é? Então, essa visão analítica de dividir o ser humano em diversas fatias trouxe o aparecimento dos super especialistas. Então, é muito interessante, porque hoje nós temos aquele médico especialista no olho esquerdo. Então, ele sabe tudo, absolutamente tudo, do olho esquerdo. Mas ele não sabe nada sobre as articulações, sobre o coração, ele sabe apenas o olho esquerdo. Então, isso, de alguma maneira, criou um paradoxo. Ao mesmo tempo que ele aprofunda um conhecimento específico, ele se perde na concepção da generalidade. Então, vivemos na época dos super especialistas. Então, é interessante, não é? Quando você vai a um cardiologista, o cardiologista, quando você entra no consultório dele, ele vê à sua frente um imenso coração. O pneumologista vê grandes pulmões e assim por diante. Mas ninguém vê o ser humano como um todo.
Então, por exemplo, usando a situação do cardiologista, um paciente pode entrar no seu consultório com queixas compatíveis com uma insuficiência coronariana. Então, ele vai aplicar todo um protocolo solicitando os exames necessários para a realização do diagnóstico, para a efetivação do diagnóstico da insuficiência coronariana, ok? Entretanto, se tivermos dois pacientes com insuficiência coronariana, o sofrer, o processo do sofrimento de cada um é absolutamente diferente, porque cada um é um indivíduo com todas as suas características, com a sua vivência, o seu passado, a sua história. Então, a medicina tradicional não olha o ser humano no seu contexto global. Prova disso é que muito pouco na faculdade de medicina é ensinado sobre psicologia, sobre a própria psiquiatria. Nós temos pouco tempo dessa matéria, então isso acaba ficando deficiente. Abrindo parênteses, é óbvio que estou falando do meu tempo de acadêmico de medicina, que já lá se vão 50 anos. Graças a Deus já aconteceram progressos nessa área. Então, nós vemos, por exemplo, os médicos de hoje enfatizando a importância da mudança de hábitos para que o indivíduo possa adquirir uma saúde melhor. A mudança do estilo de vida, a alimentação mais sadia, a preocupação com o estresse, a prática de exercícios físicos, tudo isso realmente, nos dias de hoje, já está começando a ser valorizado, o que é indício de uma visão mais progressista dentro da medicina tradicional, ok? Uma outra coisa muito interessante é que o público, de maneira geral, o doente, ele avalia o bom médico pelas solicitações de exames. Então, se você vai no médico e sai com 20 pedidos de exame, nossa, esse médico é muito bom. Mas se você não sai com nenhum pedido, o paciente já te olha de maneira revezada, porque como você vai fazer um diagnóstico, não é? Então, hoje em dia, os pacientes estão instrumentalizados pela internet com o Dr. Google e vem trazendo já, entram no consultório com todo o saber da internet sobre aquilo que ele supõe ser a sua doença. E questionam o médico, o que, de uma certa forma, é até interessante, porque obriga o médico a ter respostas inteligentes para as suas perguntas. Entretanto, nós vamos lembrar, no meu tempo, os meus professores lembravam muito que o bom médico não precisa necessariamente de prescrever muitos exames, pois que esses exames eles são denominados de exames complementares. Tá? Um exame complementar, o que vem a ser? É algo que complementa um raciocínio clínico feito através de uma boa anamnese, de um bom exame físico, na compreensão
da natureza do doente. Tá? Então, vamos acabar com esse mito de que o bom médico é aquele que pede muitos exames, não é mesmo? Porque você vai num gastroenterologista, hoje, com certeza você vai fazer uma endoscopia. Com certeza. Tá? Você vai no neurologista, com certeza você vai sair com um pedido de eletroencefalograma. Não que esses recursos não sejam necessários, é óbvio que são, mas ainda vale o ditado antigo de que a clínica é soberana. Então, o verdadeiro e bom médico é aquele que consegue examinar com eficiência o seu paciente e aproveitar, evidentemente, os recursos tecnológicos que a ciência atual propicia para a complementação do seu raciocínio diagnóstico, ok? Agora, continuando nessa visão, vamos ver que nós temos no Brasil o nosso Serviço Único de Saúde, que, na teoria, é um sistema muito bem elaborado, mas que, pela ineficácia dos administradores, dos políticos, sempre deixa a desejar. Eu costumo dizer que o dia que os administradores, os recursos, os políticos forem eficientes, nós teremos um sistema dos mais avançados do mundo. Mas, infelizmente, não é essa a realidade dos nossos dias, né? Bem como a realidade dos sistemas de saúde, né? Dos planos de saúde extremamente caros e que acabam sempre complicando a vida do usuário, não é? Então, nós observamos, de um lado, o paciente sofrendo essas restrições. Do outro lado, o médico com uma baixa remuneração no sistema do SUS, ele se vê obrigado a trabalhar em 2, 3 lugares, se vê obrigado a dar plantões exaustivos que acabam por prejudicar a sua saúde física, tá? E também a eficiência do seu tratamento, do seu trabalho, né, de alguma maneira, né? Agora, outro aspecto que também é muito interessante da gente observar é que, geralmente, é óbvio que existem muitas exceções, mas, na grande maioria, os médicos não foram preparados durante a faculdade para entender e lidar com os aspectos emocionais do paciente. Ele não consegue, ele acaba se limitando, se restringindo mais ao seu arsenal técnico, ao seu arsenal físico. Ele não está habituado a aprofundar-se na problemática psíquica, na problemática emocional daquele ser que, além de ter um corpo físico, é uma alma que tem um conjunto de emoções, uma história, um passado, e traz consigo padrões positivos ou padrões neuróticos na sua psique. Só que o médico não está aparelhado para lidar com isso. O que acontece? Ele faz os exames, não nota nada, dá um remédio e, quando muito, fala para o paciente: olha, o senhor não tem nada. Isso é terrível, né? O sujeito está indo ao médico
e escutar: o senhor não tem nada. Se ele não tivesse nada, ele não estaria ali na frente de um profissional da saúde, ok? E costuma-se muito falar: olha, você procura um psiquiatra, procura ou toma um tranquilizante, toma um Rivotril quando você estiver muito angustiado, toma um Lexotan, um Alprazolam e por aí afora. Então, esse despreparo do médico convencional, ele acaba prejudicando muito a eficácia do seu trabalho, tá? Com isso, o que acontece? Muitas pessoas acabam procurando o que a gente conhece como medicina alternativa, né? Agora, o que vem a ser essa medicina alternativa, né? É interessante a gente pensar um pouco sobre esse termo, alternativo. Algo que é alternativo é algo que se oferece em função de algo que é tradicional. Então, o alternativo vem se colocar no lugar do tradicional. Mas vamos entender, imaginem vocês um médico tradicional com sua maletinha cheia de antibióticos, corticoides, imunossupressores e tantas outras medicações. Ele vai visitar uma tribo de índios na Amazônia. Aí eu pergunto: quem é o alternativo? É o médico com a sua maletinha ou é o pajé com as suas ervas, os seus chás, as suas pagelanças? Então vejam que esse termo alternativo não é muito bem empregado. Eu costumo dizer é, que essa medicina ela deve ser chamada de medicina complementar, ou medicina vibracional, ou medicina energética, porque vai olhar para os campos que a medicina tradicional ainda não olha, tá? Então, a medicina energética, com homeopatia, acupuntura, medicina tradicional chinesa, florais e toda uma gama de recursos, vem hoje, de alguma maneira, suplementar os recursos da medicina tradicional. E aí é necessário que se façam algumas observações. Primeira delas, as pessoas devem procurar o terapeuta com comprovada formação, com comprovada eficiência. Por quê? Como em todos os campos da atividade humana, existem os bons e os maus profissionais. Então, temos que conhecer aquele profissional antes de nos entregarmos em suas mãos. Esse é um ponto, né? E outro ponto, nós observamos radicalismos dos dois lados dessa balança. Então, observamos médicos tradicionais falando: homeopatia é aguinha com açúcar, floral é placebo, não, isso aí não adianta nada, é só sugestão. E observamos do outro lado os terapeutas vibracionais falando: nossa, a medicina tradicional te entope de remédios, que traz uma porção de efeitos colaterais. Então, vejam bem, nós precisamos parar com essa guerra de opostos. Na verdadeira busca da saúde integral, a medicina tradicional, tecnológica, armada,
com seus recursos farmacológicos, se complementa, se associa com os recursos da medicina vibracional, tá? No entendimento de toda a gama emocional energética do ser humano. Então, uma coisa não substitui a outra. Ao contrário, o bom senso determina que possamos integrar esses saberes, otimizando uma compreensão integral do ser humano na sua doença, no seu sofrimento. Essa é a grande lição que nós temos que entender. Nós, médicos, terapeutas, psicólogos, todos. A postura holística, ela não abole, ela não recusa nenhum recurso terapêutico. Pelo contrário, o verdadeiro terapeuta ou médico holístico é aquele que sabe utilizar todos esses recursos com bom senso, na hora certa e de maneira equilibrada. Tá? Então, esse era mais ou menos o papo que eu queria levar com vocês no dia de hoje. Tá? Um papo para nós refletirmos, nós médicos e terapeutas de um lado, nós pacientes de outro, sobre os recursos que hoje, nos dias atuais, nós disponibilizamos para alcançar a saúde como um estado ótimo, um nível ótimo de qualidade de vida, e não apenas como uma ausência de doenças ou sintomas. Ok? Que todos fiquem na paz e que possamos nos encontrar muito em breve. Um abraço.